paz do Senhor para todos vocês que é da paz. Eu vou ler aqui sobre, hoje vai ser um estudo bíblico sobre Mateus. Quem era Mateus? Quem foi Mateus? Como surgiu o livro de Mateus? E hoje eu vou fazer esse estudo junto com vocês. O Evangelho de Mateus é um evangelho conhecido como o Evangelho de Mateus, porque foi escrito pelo próprio apóstolo do mesmo nome. O estilo do livro é exatamente o que seria esperado de um homem que já foi um cobrador de impostos. Mateus tem um grande interesse em contabilidade. Fica lá em capítulo 18, versículo 23 ao 24, capítulo 25 ao versículo 14 ao 15. E é um livro muito ordenado e conciso. Ao invés de escrever em ordem cronológica, Mateus organiza esse evangelho através de 6 discursos. Como cobrador de impostos, Mateus tem uma habilidade que torna seu escrito ainda mais emocionante. Para os cristãos, esperava-se que os coletores de impostos fossem capazes de escrever em uma forma de taquigrafia, que essencialmente significa que Mateus podia gravar as palavras de uma pessoa à medida que falava, palavras por palavras. Essa capacidade significa que as palavras de Mateus não são apenas inspiradas pelo Espírito Santo, mas devem representar uma transcrição real de alguns dos sermões de Cristo. Por exemplo, o Sermão da Montanha, como registrado nos capítulos 5 e 7, é quase certamente uma gravação perfeita daquela grande mensagem. Quando foi escrito como o apóstolo Mateus, escreveu este livro no início do período da Igreja, provavelmente por volta de 50 anos depois de Cristo. Essa foi uma época em que a maioria dos cristãos eram judeus convertidos. Assim, o foco de Mateus nas perspectivas judaicas nesse evangelho é compreensível. Mateus tem a intenção de provar aos judeus que Jesus Cristo é o Messias prometido, mais do que qualquer outro evangelho. Mateus cita o Antigo Testamento para mostrar como Jesus cumpriu as palavras dos profetas de Deus. Mateus escreve em detalhes a linhagem de Jesus desde Davi e usa muitas expressões familiares aos judeus. O amor e preocupação de Mateus por seu povo é visível através de sua abordagem minuciosa de contar a história do Evangelho. Versículos chaves: Mateus 5, 17. Não penseis que vim revogar a lei ou profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Olha essa primeira mensagem, né? E em Mateus 5, versículo 43 a 44, vai falar o seguinte: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás os teus inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos persegue. Olha essa linda essa mensagem, né? Essa passagem que Deus fez. E em Mateus 6, 9, 13 vai falar assim também: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Em Mateus 16, versículo 26, vai falar também o seguinte: pois, que aproveitarás o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Em Mateus 22, versículo 33 ao 40, vai falar também o seguinte: respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei
e os profetas. E em Mateus 27, versículo 31, também vai falar: depois de terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Lindo, né, gente? E em Mateus também, 28, 5, 6, vai falar também o seguinte: mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, diz: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Como tem dito, vinde ver onde ele jazia. E em Mateus 28, versículo 19 ao 20, vai falar também o seguinte: idem, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Lindo, né, gente? E Jesus ordenando aos seus, os discípulos não, ordenando aos discípulos fazerem mais discípulos. Resumo: Mateus discute a linhagem, nascimento e início da vida de Cristo nos 2 primeiros capítulos. Daí, o livro discute o mistério de Jesus. As descrições dos ensinamentos de Cristo estão organizadas nas formas de discurso, como o Sermão da Montanha, os capítulos 5 ao 7, capítulo 10, envolve a missão e propósito do discípulo. E capítulo 13 é uma coleção de parábolas. Capítulo 18 discute a igreja. E capítulo 23 começa um discurso sobre hipocrisia e o futuro. Os capítulos 21 a 27 discute a prisão, tortura e execução de Jesus. E o capítulo final descreve a ressurreição e a grande comissão. Como o objetivo de Mateus é apresentar Jesus Cristo como Rei e Messias de Israel, ele cita o Antigo Testamento mais do que os outros 3 escritores dos Evangelhos. Mateus cita mais de 60 vezes passagens proféticas do Antigo Testamento, demonstrando como Jesus as cumpriu. Ele começa o seu Evangelho com a genealogia de Jesus, traçando sua linhagem até Abraão, o progenitor dos judeus. De lá, Mateus cita extensamente os profetas, muitas vezes utilizando a frase como foi dito pelos profetas. Mateus 1, 22, 23, 2, 5, 6, 2, 15, 4, 13, 16, outro 16, 17, 13, 35, 21, 4, 5. Esses versículos referem-se às profecias do Antigo Testamento acerca do seu nascimento virginal, em Isaías 7 ao 14, em Belém, Miqueias 5, 2, e seu retorno do Egito após a morte de Herodes, que fica lá em Oséias capítulo 1, versículo 1. Seu ministério aos gentios, que fica em Isaías 9, 1, 2, 60, 1 e 3, e suas curas milagrosas do corpo e alma, que fica em Isaías 3, 4. Suas lições na forma de parábolas, que fica em Salmo 58, 2, e sua entrada triunfal em Jerusalém, que fica em Zacarias 9, 9. O Evangelho de Mateus é uma excelente introdução aos ensinamentos fundamentais do cristianismo. O estilo lógico do esquema facilita a localização das discussões de vários temas. Mateus é especialmente útil para a compreensão de como a vida de Cristo foi o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Suas compatriotas judeus era a audiência a quem se dirigia Mateus, e muitos deles, especialmente os fariseus e saduceus, teimosamente recusaram-se a aceitar Jesus como seu Messias. Apesar do século, lendo e estudando o Antigo Testamento, seus olhos estavam cegos para a verdade de quem era Jesus. Jesus o repreendeu por seus corações duros e suas recusas em reconhecer aquele por quem supostamente estavam aguardando, que fica lá em João 5, versículo 38 ao 40. Eles queriam um Messias em seus próprios termos, uma pessoa que cumprisse os seus próprios desejos e fizesse o que eles quisessem. Quantas vezes buscamos a Deus em nossos próprios termos? Não rejeitamos quando lhe atribuímos apenas os atributos que consideramos aceitáveis, aqueles que nos fazem sentir